Que Deus abençoe, amados irmãos, em Cristo Jesus. Que a graça de Deus seja multiplicada em cada coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 20, versículo 26, 27 e 28. Mas antes nós vamos orar. Senhor, eterno Deus e Pai celestial, Deus soberano, em tuas mãos me entrego nesta hora. Posso teu Espírito Santo falar em cada coração, nesta hora, ou nesta manhã, ou nesta noite, dependendo do horário que os irmãos ouvintes estiverem ouvindo. Não importa o horário, desde que nós estejamos dispostos, desejosos de ouvir de Deus a sua palavra. A qualquer hora, a qualquer dia, Deus está falando nos corações daqueles que amam ouvir a palavra de Deus e que estão famintos por ti, ó Deus. Creio que o Senhor está disponível a qualquer hora, a qualquer dia, a falar conosco, enquanto o Senhor está no seu trono de misericórdia. E sobre cada um que estiver necessitado, a intercessão de Deus está disponível para todo aquele que crê. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa, ó Deus, a sua palavra ser vivificada em nossos corações. Em nome do Senhor. E que as bênçãos de Deus estejam sobre mim, para que assim eu possa, meu Deus, ser ricamente abençoado por ti. E creio que o Senhor nos abençoará através da exposição de sua palavra. No nome do Senhor. Perdoa meus pecados, apaga as minhas transgressões, me cobra com teu sangue, e também eu rogo a favor dos meus irmãos, em nome do Senhor. Igualmente que todos sejam perdoados, abençoados, enriquecidos e curados e sarados e transformados pelo teu poder. O poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus. Deus abençoe. Que a leitura da palavra seja mais uma vez vivificada em nossos corações. Nós vamos agora ler essa escritura da qual eu falei, que está aqui em Atos 20. Atos 20, 26, 27 e 28. Onde diz: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus foi resgatada, comprada pelo sangue de Deus, pelo seu próprio sangue. Isso é maravilhoso. Então, isso é muito importante saber que Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo
foi o sacrifício provido por Deus para ser oferecido a favor de sua igreja. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi vertido no Calvário foi o sangue de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nasceu por obra e graça e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, sendo ele o próprio Deus. Agora, que a leitura da palavra de Deus seja vivificada em nossos corações. Agora, meus irmãos, o profeta de Deus está nos mostrando aqui com toda a precisão que Deus está construindo uma igreja como um memorial de seu sacrifício. Cristo não veio à terra para morrer em vão, de maneira nenhuma. A morte de Cristo no Calvário não foi em vão. Não foi em vão a morte de Cristo. Sua morte não será em vão e não foi em vão. Deus é capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Se as pessoas não viverem nisto, se os ministros falharem em viver isto, se os ministros falharem em pregar a palavra de Deus, Deus é capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Se as pessoas não viverem nisto, se não levarem isto em consideração e não derem conta do grande dom que Deus lhe tem dado, Deus é capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Verdadeiramente, Ele o fará. E quando eu penso nisto, e penso no grande preço que Ele teve que pagar, agora, todo mundo quer tudo de graça. Todo mundo quer as coisas de graça, querem tudo de graça. Este é o modo de vida americano hoje, dos brasileiros também, e de outros países. Todos os seres humanos não querem pagar o preço, querem tudo de graça. Este é o que o ser humano, de sua maioria, querem. Obter tudo que puder, sem pagar nada. Irmãos, você obtém, você não obtém nada que tenha valor sem pagar alguma coisa. Então, meus amados irmãos, você paga por aquilo que você obtém. Isto é certo, você tem que pagar por isto. E isto tem um custo. E a sua salvação custou caro para Deus. Ela custou o seu Filho unigênito para dar vida eterna a cada homem e fazê-lo feliz nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, dependendo do horário aí, meus irmãos, que vocês me ouvirem. E para que ele vivesse pelas coisas que vale a pena viver, não para deixarmos algo para nossos filhos. Nenhuma herança deixada pode ser maior
do que a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente que não há algo maior ou melhor do que a salvação das nossas almas ou da alma de nossos filhos. Então, alto preço é pago. O teste do tempo deve vir. São memoriais testados pelo tempo. E o único memorial que foi provado ser correto é a palavra de Deus. Os céticos têm tentado acabar com ela. Os céticos, os incrédulos, eles fizeram tudo o que podiam fazer, mas ela nunca passará. A palavra de Deus nunca passará, nunca falhará. Abraão recebeu aquele memorial de Deus. Quando Abraão recebeu aquele memorial de Deus, você terá um filho com esta mulher, Sara. Por 25 anos, ele creu de todo o coração e rejeitou tudo que fosse contrário àquela promessa. Ele rejeitou qualquer coisa que fosse contrário, pois ele sabia que Deus guardaria a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Incrédulos hoje se levantam e tentam denegrir a Bíblia. Antes que você pudesse parar a Bíblia, você teria que parar o tempo. E nenhum homem, nenhum ser humano não consegue parar o tempo, muito menos parar essa Bíblia. Jamais seres humanos conseguem aniquilar a palavra de Deus. Por mais influência, por mais poderio que ele tenha, jamais conseguirá parar, aniquilar a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, como Deus é eterno. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Jamais falhará. Antes que você pudesse fazê-lo, isso, você teria que parar o tempo. Mas jamais você conseguirá. Todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus serão destruídos. Se você for voltar nos tempos passados, homens céticos que tentaram destruir a Bíblia, todos eles foram destruídos, foram aniquilados. Toda ação ateísta, ou dos que são ateus, cada pessoa comunista, e o que quer que sejam, cada budista, cada jainista ou muçulmano, tem que testemunhar o nascimento do Senhor Jesus Cristo todos os dias, cada vez que você assina uma carta. Amém. Toda vez que você escreve uma data, você está testemunhando que Deus enviou seu Filho há mais de 2000 anos atrás. Irmão, você não teria como fazer isto. Nunca poderia acontecer. No que se diz você querer aniquilar, anular a palavra de Deus. Jamais você conseguirá apagar este memorial da morte e ressurreição de Cristo, que morreu, mas ressuscitou
e vive eternamente. E Deus está construindo uma igreja noiva como memorial de seu sacrifício, porque a noiva de Cristo crê na mensagem de Deus, e esta mensagem de Deus, de Malaquias capítulo 4, de Apocalipse 10:7 e outras escrituras, que está em pleno cumprimento. A noiva de Cristo está identificada, porque creu e recebeu a palavra de Deus, que é a mensagem desta era, ou para esta era de Laodiceia, uma era maligna, que tem rejeitado a mensagem de Deus. Mas, independentemente de quem quer que seja, que são incrédulos ou rejeitam a palavra de Deus, Deus terá e tem uma igreja noiva verdadeira, que está recebendo e que tem recebido a palavra de Deus, e através destes tais que têm crido na mensagem de Deus, Deus o está aperfeiçoando. E esta noiva de Cristo chegará ao aperfeiçoamento dos santos, porque tem crido, tem recebido a mensagem de Deus em sua totalidade. Não é esses aí que diz que crê no profeta de Deus, que estão crendo em parte da mensagem, mas a noiva de Cristo crerá, receberá a mensagem de Deus em sua totalidade. E se você rejeitar o ministério quíntuplo, você está rejeitando a palavra de Deus, você está rejeitando a mensagem de Deus, porque Deus estabeleceu estes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Esses santos que serão aperfeiçoados é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a única que chegará o aperfeiçoamento, e é a única que estará pronta, preparada para o arrebatamento. Todas as demais assim chamadas igrejas ficará para a grande tribulação. Por quê? Porque tem rejeitado ao Espírito Santo, ao rejeitar a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus, que tem sido revelada pelo Espírito Santo. Se você rejeita a mensagem, você rejeita a Bíblia. Se você rejeita a Bíblia, você rejeita a mensagem. Quando nós aceitamos e cremos na Bíblia conforme ela é, nós cremos também e aceitamos a mensagem do mensageiro, de Apocalipse 10:7, de Malaquias 4, 5, 6. Porque a mensagem do profeta de Deus está identificada em toda a palavra de Deus. Quem recebe o Senhor Jesus Cristo, recebe também os seus enviados. Glória a Deus. Jesus mesmo disse: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Amém. Glória a Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais falhará. Então, algum tempo atrás eu estava em Nova York, diz o mensageiro. Fui até uma pequena ilha da Estátua da Liberdade, a qual foi dada pelo governo francês aos Estados Unidos muito tempo atrás. E na mão dela tem uma tocha de luz. Nós subimos até o braço, havia uma janela ali onde aquela grande luz estava brilhando.
Eu notei que ao seu redor tinha um monte de pequenos pardais e eles estavam todos mortos, caídos por ali. E eu perguntei ao guia: e esses pardais, será que foram eletrocutados? Ele respondeu: não, senhor, não notamos isso até esta manhã. Disse: ontem à noite houve uma tempestade. Uma grande tempestade atingiu a Bahia aqui. Eu disse: sim, senhor, fiquei sabendo. Ele continuou: e estes pequenos companheiros foram surpreendidos pela tempestade, e prosseguiu: quando entraram aqui nesta luz, eles tentaram bater contra a luz. Vejam, eles simplesmente batiam e se chocavam contra este vidro. E concluiu: ao invés de usarem a luz para conseguir abrigo, eles tentaram bater contra ela. Então a inspiração me tocou. Isto é certo. Homens e mulheres que estão tentando bater contra a luz de Deus estão simplesmente batendo seus cérebros e não são, porque eles não a usam para estarem seguros, ou para estarem seguros, ao invés de ficar batendo seus cérebros, tentando negá-las e dizendo: os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como cura divina, a velha salvação genuína e estas coisas. Em vez de eles crerem nisto que nós estamos vivendo ainda, através de um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que opera milagres, sinais e maravilhas, e que salva e que transforma, muitos estão combatendo contra isto e estão se rebentando, estão se matando. Por quê? Porque estão agindo contra a luz da palavra de Deus. Estes são os ateus, os incrédulos. Mas a noiva de Cristo, a eleita e predestinada para a vida eterna, está crendo nos milagres de Deus, crendo fielmente que Deus opera milagre, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele operou há 2000 anos atrás, ele continua operando até hoje. Só nós cremos, recebemos as verdades das Escrituras, o milagre de Deus estará em nossas vidas. Somente Deus pode e é capaz de operar milagre. E ele opera milagre naquele que crê. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Não existe uma coisa que mais afronta a Deus do que a incredulidade. Isso é uma afronta a Deus quando nós somos incrédulos, quando nós duvidamos do poder de Deus. Mas também quando nós cremos no poder de Deus, o milagre acontece, vidas são transformadas, pecados são perdoados, pecadores se convertem a Deus, porque quando crê, Deus entra em ação. O que Deus quer, meus irmãos, é que nós depositemos toda a nossa confiança neste Deus que criou os céus e a terra e que vive e está com seus braços estendidos para salvar, para curar, para transformar. Creia, meus irmãos, na palavra de Deus. E nós seremos abençoados e enriquecidos no poder da fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Então diz o profeta de Deus: eles estão simplesmente batendo contra o poste.
Você se levantar contra a palavra de Deus é a mesma coisa de você trombar contra um poste. Você vai bater a cara e vai cair, vai se rebentar. Então, enquanto agem assim, enquanto esses incrédulos estão agindo desta maneira, estão batendo com a cara no poste, a igreja de Deus está se movendo e indo adiante, tão firme quanto ela pode. Aleluia! As pessoas se levantam e alegam ser isto e aquilo e falham, e coisas assim. Mas a igreja de Deus avança e a palavra de Deus segue adiante. Ela é feita do tipo certo de material. A igreja de Deus é o ouro de Deus. E este ouro, ele está sendo batido, ele está sendo passado pelo forno da aflição para tirar todas as escórias, até que possa refletir a imagem de Deus. É assim que Deus faz com seu material, que está sendo testado pelo tempo. Louvado seja Deus. Então, Deus quer que o seu caráter seja refletido em nós, na igreja de Deus. Então Deus nos leva ao teste, ao forno da aflição, para tirar de nós tudo aquilo que está sobrando, tudo aquilo que não agrada a Ele, todas as impurezas. E nós estamos passando pelo teste. E este teste será um memorial para toda a eternidade. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa alguma estranha estivesse acontecendo. Porque é necessário. A prova da nossa fé é obra a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há não muito tempo atrás, ali na Austrália, a grande Austrália, que está sob o domínio da coroa britânica, e é como a África do Sul. O caminho da Austrália, há uma cidade bem grande ao redor da Bahia ali, o Grande, provavelmente sabe mais sobre isto do que eu, o irmão. No entanto, eles queriam construir uma ponte que atravessasse do norte até o sul. Eles haviam chamado por todo o país arquitetos e construtores de ponte para virem ali construir aquela ponte. Nenhum deles aceitou, ninguém se atrevia a pegar esta obra. Todos estavam ali como que com medo de construir a ponte, porque se sentiram incapazes e achavam que não era possível. Assim que chegaram lá, descobriram que o fundo daquele mar era de areia que se movia, areia movediça, e nada podia parar ali. E eles testaram, sondaram e se foram. Eles disseram: não, nós não assumiríamos o risco nem de tentar construir tal ponte. Ela não pode ser construída. Aqueles construtores de ponte achavam que não era capaz de construir uma ponte naquele local, porque o solo era de areia movediça.
Depois de um tempo, um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, bem conceituado, que tinha uma boa reputação. Ó, eu gosto disso, eu gosto de um homem com reputação. Ó, você não tem que ser um grande homem, não há necessidade de ser um grande fulano, não. Você pode ser um indigente que mora em um saltão e ter uma reputação muito melhor do que um soberano, absolutamente. Você não tem que ser rico, você pode ter uma reputação, isto declara a sua reputação. Você não tem que ser rico, nem um grande homem, nem um grande fulano. Não, você pode ter uma reputação, isto declara a sua reputação. O que você faz é o que você é. É o que você faz, é o que você realiza, mostra de fato o que nós somos. Isto lhe dá a sua reputação. E você é conhecido por sua reputação. Este homem chegou lá com uma maravilhosa reputação. Ele analisou a situação, ele caminhou ao longo das margens por alguns dias, ele estudou, ele testou, ele sondou, ele olhou em volta. Depois de um tempo, ele foi até o prefeito e disse: eu vou aceitar o trabalho. Ele disse: Senhor, você sabe o que está aceitando? Ele respondeu: eu entendo perfeitamente. Ele aceitou o desafio, ele pontuou bem. Estes grandes arquitetos, como os americanos e arquitetos de todo o mundo, construtores de ponte, vieram aqui e ficaram com medo de fazer o trabalho. Ele observou: mas Senhor, eu não tenho medo de fazer o trabalho, eu vou aceitar. E continuou: eu compreendo que eu tenho uma reputação em todo o mundo como um construtor de pontes, mas eu arrisco minha reputação, pois eu sei que eu posso construí-la. Ele tinha convicção, ele tinha uma visão. Antes que um homem possa ter uma reputação, ele tem que ter visão do que está fazendo. Bendito seja o Senhor. Esta é a razão porque há um céu para os irmos. Esta é a razão que há um céu para nós rirmos e morar lá nas bodas do Cordeiro. Por 3 anos e 6 meses será a festa da grande bodas do Cordeiro. Esta é a razão para termos uma reputação como cristão. Nós sabemos o tipo de material que foi empregado nesta construção. Isto é certo, o sangue de Jesus Cristo está nesta construção, correto? A mancha de seu sangue lavou todos os meus pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então eu creio nele. Assim eu passei da morte para a vida, e cada crente passou por isto, também tem passado da morte para a vida. Cada crente genuíno e verdadeiro que aceitou o sangue do Senhor Jesus Cristo e que tem ouvido a palavra de Deus e crido na palavra de Deus e recebido a palavra de Deus em seu coração, tem passado da morte para a vida, porque o grande construtor desta ponte foi o Senhor Jesus Cristo, que verteu seu sangue no Calvário para nos lavar e nos purificar de todos os pecados. Basta nós aceitarmos e cremos nesta promessa de Deus, recebendo a sua palavra e crendo na sua palavra. Nós seremos parte desta construção que Deus tem construído no Calvário, a igreja eleita, a noiva de Cristo. Glória a Deus. Assim eu passei da morte para a vida. Cada crente passou
também porque eles têm confiança e crer neste grande construtor, neste grande arquiteto, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo aceitou o desafio e ele venceu a Satanás. Ele venceu no céu, quando Satanás foi precipitado para a terra e todos os anjos que foram atraídos por Satanás também foram precipitados. E Satanás corrompeu esta terra. E o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, se encarnou e desceu. E veio aqui e venceu Satanás aqui na terra também, destruindo, derrotando ele na cruz do Calvário. Quando o terceiro dia ele ressuscitou, Satanás foi destruído. Todas as obras do diabo foram desfeitas, porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus por isto. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, a sua alma foi lá no inferno e Deus tomou as chaves da morte do inferno. E Satanás foi derrotado também lá no inferno. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem a chave da morte do inferno. Louvado seja Deus. A morte foi vencida. O inferno foi vencido. As doenças foi vencida. Porque Satanás foi vencido. Foi fracassado no Calvário. Então não há necessidade de nós vivermos uma vida fracassada, porque Jesus Cristo, nosso Deus, venceu a Satanás no Calvário, e Satanás foi fracassado. E nós, se tão somente crer e aceitar o sacrifício do Calvário e receber a palavra de Deus em nossos corações, nós viveremos uma vida vitoriosa e seremos mais do que vencedores por Jesus Cristo, nosso Deus, que venceu por nós, porque a nossa força vem de Deus. Glória ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Que Deus assim o desejar, e creio que Deus nos dará mais e mais oportunidade. Deus te abençoe.